A gênese de Pokémon começa com Arceus, um ser que eclodiu de um ovo que nasceu do nada quando tudo era caos. Para constituir a realidade, ele criou 3 dimensões. O tempo personificado como Dialga, o espaço como Palkia e a antimatéria como Giratina. Os 2 primeiros deram origem a todo o universo, e o último, por ter natureza destrutiva, foi banido e deu origem ao universo reverso. Quanto à natureza física, tivemos o Grondon representando a Terra e Kyogre o mar, que travaram uma batalha por regiões até o Rayquaza, o representante do céu, descer e os colocar para descansar. Para arrumar essa confusão surgiu Regigas, que organizou as porções de terra e oceano em continentes. E para garantir a paz foram criados Ho-Oh para a terra e Lugia para o mar. E em meio ao mundo onde seres iam sendo criados para guardar regiões ou criar eventos naturais, Arceus criou Mew, um ser que daria origem a centenas de vidas para ele nunca mais se sentir solitário. A origem da vida Pokémon começa com Mew, um ser lendário que é tido como ancestral de todos os Pokémons comuns. Dizem que o seu DNA foi usado como base para todas as criaturas que vieram a seguir. Kabuto, Aerodactyl e os demais seres pré-históricos foram as primeiras espécies comuns a surgirem no Pokémundo. Porém, devido a motivos desconhecidos, todos eles foram extintos. Quer dizer, quase todos, já que o Relicanth conseguiu sobreviver até os dias de hoje, sendo o único Pokémon dessa época que não virou um fóssil. De modo a evitar novas extinções, Arceus, o deus de Pokémon, criou Xerneas para guardar a vida e Yveltal para guardar a morte. E para impedir que algo acontecesse com eles e o equilíbrio fosse quebrado, Deus criou Zygarde, um ser que nasceu especialmente para protegê-los. E com o ciclo da vida estabelecido, cada vez mais espécies de Pokémon começaram a surgir, e continuará assim, pelo menos enquanto esses 3 guardiões ainda existirem. A vida humana no Pokémundo apareceu bem depois da criação dos primeiros Pokémons. Pra falar a verdade, segundo um conto bem popular na região de Sinnoh, as pessoas e os monstrinhos já foram considerados criaturas de igual para igual, e até mesmo costumavam se casar entre si, indicando que no passado eles já puderam ter algum ancestral em comum, o que justificaria alguns humanos terem poderes psíquicos e possuírem corpos resistentes a ataques elétricos ou então queimaduras. Outro indicativo que indica que os humanos vieram dos monstrinhos é o fato de que todas as divindades adoradas pela humanidade são Pokémons. Porém, de alguma forma, os Homo sapiens se desenvolveram muito e de forma separada. E apesar da maioria das vezes eles se darem muito bem com os Pokémons, o seu grande avanço acabou se tornando uma ameaça à vida dos monstrinhos. E por isso, o Arceus, o deus do Pokémundo, decidiu criar as Espadas da Justiça, para garantir que os humanos não invadissem os territórios dos Pokémons para construir as suas cidades. Hoje nós conheceremos um pouco melhor o Lugia e o Ho-Oh, 2 Pokémons lendários que foram criados pelo Arceus para manterem a estabilidade das porções de água e terra do planeta. Adorado como deuses pelos humanos, esses seres chegaram a ganhar torres em suas homenagens há muito tempo atrás, lá na região de Johto. Para o Lugia tínhamos a Torre de Bronze e para o Ho-Oh a Torre do Sino. Por ser responsável pelos mares, ao Lugia foram atribuídos os Pokémons Zapdos, Moltres e Articuno, uma vez que os elementos desses são responsáveis pelo nascimento e pela vida dos oceanos. Só não se sabe se eles foram criados pelo próprio Lugia ou então nasceram como personificação desses atributos. Já o Ho-Oh também tem um trio para chamar de seu, uma vez que ele criou os cães lendários como uma forma de agradecimento ao povo de Johto, após um raio atingir e queimar a torre que eles haviam feito para ele. O Raikou representa o raio que atingiu, o Entei o fogo que a consumiu e o Suicune a chuva que apagou as chamas. Você conhece a história das Pokébolas? Bom, ninguém sabe ao certo de onde veio a inspiração para esses itens. Porém, é possível ver durante toda a história do mundo Pokémon artefatos com funções similares, como algumas urnas, colheres e sinos da antiga cidade perdida, Pokémópolis, também a orbe de pedra encontrada na tumba do rei de Pokélantes, e as Old Stones, que eram utilizadas há uns 500 anos para se capturar Pokémons. Já na história atual, tudo se inicia em Johto, com as Apricorns, aquelas frutas que eram cortadas, esculpidas e acopladas com um dispositivo especial para capturar Pokémon selvagens. Apricorns essas que serviram como modelo para o professor Westwood, que também é o criador da Pokédex original, criar no ano de 1925 as Pokébolas modernas. Vale destacar que, segundo o livro Pocket Monster The Animation, esses itens não foram só planejados para se capturar Pokémons, mas sim para também ajudar os treinadores a controlarem criaturas de natureza violenta.
Afinal, como um Pokémon cabe dentro de uma Pokébola? Será que ele diminui de tamanho quando entra nela, é teletransportado para um outro lugar, ou só fica lá todo apertado? Bom, infelizmente essa é uma pergunta ainda sem resposta, mas como um dos produtores da série disse que seu interior era seguramente um lugar muito confortável, então isso já descarta a última opção. Eles definitivamente não ficam espremidos. Já quanto a teorias, a que mais tem adeptos é a da digitalização, onde a Pokébola tem algum tipo de tecnologia muito avançada que transforma os Pokémons em dados digitais e os envia para algum tipo de realidade virtual, o que faria mais sentido nos jogos, uma vez que lá os monstrinhos são realmente guardados em computadores. Porém, a ideia de serem encolhidos também não é de todo ruim. De qualquer forma, o que sabemos de real oficial é que a Pokébola é um lugar muito confortável para os Pokémons, possivelmente simulando o ambiente em que ele vivia na natureza. Por que a gente não pode usar uma Pokébola para capturar um Pokémon de outro treinador? E por que não dá para capturar humanos? Bom, segundo o anime, isso tem a ver com a tecnologia das Pokébolas, que deixam uma marca no Pokémon que já foi capturado. Espera! Se isso não funcionou, então você pertence a outra pessoa, eu acho. Seria como se a Pokébola escaneasse o DNA do monstrinho de bolso e o registrasse numa espécie de banco de dados universal só de Pokébolas. E essa marcação só é retirada do sistema quando o Pokémon é abandonado pelo seu treinador. E é justamente por causa dessa tecnologia de escaneamento genético que humanos não podem ser capturados, porque a Pokébola consegue diferenciar o DNA de uma pessoa do DNA de um Pokémon. O que aconteceu com a Pokébola GS? Bom, pra quem não lembra, esse item foi o grande mistério do anime de Pokémon durante a Liga Laranja e o comecinho de Johto, onde o Ash teve a missão de carregá-la até alguns professores que tentaram abri-la sem sucesso. Porém, o que poucos sabem é que houve sim uma explicação para o seu sumiço, que foi dada por um dos diretores da série, que revelou que ela iria conter um Celebi, que inclusive seria a estrela de um grande arco planejado para essa temporada. Só que eles acabaram mudando de ideia e colocaram esse Pokémon no quarto filme, e seu arco em Johto acabou sendo visto como desnecessário e foi cancelado. A Pokébola GS foi então deixada com Kurt, aquele cara que fabricava Pokébolas, com a esperança de que com o tempo os fãs acabassem se esquecendo dela. E só como curiosidade, ela era feita de algumas penas do Lugia e Hu-Oh, que eram os únicos materiais que poderiam selar o efeito de viagem do tempo do Celebi. Antes de ter sido capturado pelo Professor Carvalho e dado como Pokémon inicial pro Ash, o Pikachu teve uma vida bem solitária e difícil. Ele nasceu sozinho na floresta de Pallet e, consequentemente, passou por muitas dificuldades, sendo constantemente atacado por vários Pokémons hostis. Não querendo ficar sozinho e tentando de todas as formas a aceitação dos demais, certa vez ele acabou caindo do penhasco e quase morreria, se não fosse por uma mãe Kangaskhan, que por compaixão decidiu levá-lo e criá-lo como um filho. Porém, mesmo grato por ter ganho uma família, ele sentia que aquele ainda não era o seu lugar. E depois de ver sua mãe sofrendo por ter que carregar 2 Pokémons na sua bolsa, ele decidiu partir e se aceitar como um Pichu sozinho. E é justamente no momento em que ele se encontra no mundo que ele evolui para Pikachu. Uma forma que personifica sua aceitação pessoal e que ele não quer alterar, uma vez que a carrega como um símbolo de que encontrou seu lugar no mundo. Todo mundo conhece a história do Mewtwo, o clone do Mew e um dos Pokémons mais populares de todos. Porém, você conhece a história do seu criador? Bom, ele foi feito por esse cara aqui, que é o Dr. Fuji, um cientista que perdeu a sua filha, a Amber, quando ainda era muito pequena, e por isso se dedicou à pesquisa de clonagem para tentar fazer uma cópia dela. Pesquisa essa que chamou a atenção do Giovanni, o líder da equipe Rocket, que começou a financiá-lo com a condição de que ele também clonasse o Mew. E ele conseguiu. Depois de algum tempo, ele clonou tanto a Amber quanto o Mew e os 3 iniciais de Kanto. Porém, a garota e os Pokémons pequenos eram fracos demais e não sobreviveram ao experimento, sobrando apenas a cópia do Mew, que foi batizada como Mewtwo. Posteriormente, esse Pokémon deu fim a todo o laboratório, as pesquisas e a própria vida do cientista. Ou seja, o Dr. Fuji foi um homem feliz, que viu a sua filha morrer 2 vezes e ainda teve todo o seu trabalho destruído.
Você já viu os conceitos originais de Pokémon? Alguns esboços feitos pelos co-criadores da franquia, lá nos anos 90, nos mostram como deveria ser o jogo original, que iria se chamar Capumon. Capumon de Capsule Monsters, cápsula de monstros. Uma vez que a ideia inicial era de que os monstrinhos fossem guardados naquelas cápsulas que a gente consegue naquelas maquininhas de tirar brinquedos. Falando em monstrinho, você iria poder comprar o seu nesse tipo de loja aqui, que os guardava em jaulas ou então em potes de vidro como se fossem fetos. Aliás, ver um bichinho enjaulado seria algo muito comum nesse Capumon, já que os humanos iriam trancar os coitados para ficarem expostos nas cidades. Outra coisa comum seria a utilização de seres como Rhyhorn como burros de carga e Lapras só como barquinhos. Reparem bem que ele teria até mesmo um banco e uma alça para o passageiro segurar. Por sorte, o título Capumon já estava em uso e eles conseguiram fazer todas as melhorias no conceito para poder termos Pokémon do jeito que conhecemos hoje. Você sabia que Pokémon e Tom e Jerry não são desenhos tão diferentes assim? Pois é, eu não sei se você já percebeu, mas nas duas séries nós temos um gato tentando sem sucesso capturar um rato. E essa perseguição de caça e caçador ainda fica mais clara pelo fato de que entre e sai temporada, nós sempre temos o Pikachu e o Meow como os únicos Pokémons insubstituíveis. Sendo assim, o Meow está na equipe Rocket para ilustrar que o grupo é o Tom da história, aquele gato que nunca consegue pegar sua presa, enquanto o Pikachu é literalmente o Jerry, o rato mais inteligente que os vilões e que sempre consegue se livrar de suas armadilhas. E essa comparação ainda fica mais interessante quando vemos a numeração desses dois personagens lá na Pokédex. O Pikachu é o número 25, enquanto o Meow tem essa numeração ao contrário, que é 52. Ou seja, eles já foram criados para serem exatos opostos. Você sabia que o Ash deveria ter tido um Vaporeon no anime original de Pokémon? Pois é, um livro ilustrado lançado lá no Japão, na época do lançamento da primeira temporada, mostrava o time do nosso protagonista um pouco diferente do que nós conhecemos hoje. Nele, nós podemos ver o Ash com seu inseparável Pikachu, o Charmander e também um Eevee, um Pokémon que ele nunca chegou a ter no desenho. E durante um conflito com a equipe Rocket, que havia conseguido sequestrar o Charmander e fugir pro oceano num pequeno bote, o garoto foi obrigado a utilizar a pedra evolutiva da água para transformá-lo num Vaporeon, podendo assim nadar até os inimigos e salvar o seu Pokémon. Ninguém sabe porque essa aventura nunca aconteceu no anime, mas como se tratava de um produto de divulgação, muito provavelmente a ideia inicial era de que o Ash possuísse esse personagem no desenho. E se isso realmente tivesse acontecido, o nosso garoto de Pallet teria ao final de canto um time um tanto diferente.